Olá, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre trauma crânioencefálico e dos tipos de edema cerebral. Para tanto, a gente precisa conhecer alguns princípios básicos. Por exemplo, a doutrina de Morrow-Kelly é fundamental, assim como o funcionamento da barreira hematocefálica e também a bomba de sódio e potássio. Então a gente vai abordar esses assuntos de uma maneira didática e simples para que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. Eu sou o professor Jorge, fundador e idealizador do canal Neurovet Descomplicada. Então vamos à nossa aula. Bom, então vamos iniciar. A gente vai falar de trauma crânioencefálico e tipos de edema cerebral. Aqui a gente tem uma tomografia, demonstrando uma lesão da calota craniana e uma lesão na região opostamente correspondente. Então vamos lá. Então, em relação ao trauma crânioencefálico, nós temos quedas, principalmente de lugares altos, às vezes de prédios, Eu já atendi um gato que caiu do 10º andar. Atropelamentos talvez seja a causa mais comum, porque existe um impacto com alta energia, e nesse atropelamento a gente tem que lembrar que o animal é politraumatizado, não é só um trauma crânioencefálico, você tem traumas em todo o corpo do animal. O animal politraumatizado é sempre mais preocupante do que o trauma numa região só. Brigas também já vi ocorrer de perfurar o dente, a calota craniana. Crueldades, aí tem das mais diversas, Porque o ser humano é possível fazer qualquer coisa, facada, tiro, paulada. E as lesões relacionadas ao trauma propriamente, o trauma primário, A lesão primária é a contusão, que ela é diretamente em relação ao trauma. A concussão, que ela é a aceleração correspondente no hemisfério contrário, Laceração é o corte. Hemorragias, a gente tem um problema porque elas tendem a ir aumentando e fazer um efeito de massa e de compressão. E as fraturas, que por si só já promovem uma solução de continuidade do encéfalo com o meio externo. Isso já favorece as infecções. E ainda esses fragmentos ósseos, eles podem perfurar o tecido parênquima encefálico e causar hemorragias e lesões adicionais. Bom, aqui é um caso bastante curioso. Esse animal, ele foi vítima de crueldade humana, Então ele tomou uma facada, um facão. A pessoa que bateu por trás, do jeito que bateu já cortou a orelha dele esquerda e fez um grande corte na cabeça dele. Quando a gente atendeu, na hora que eu examinei, eu achei estranho porque a resposta à ameaça desse lado aqui está ausente, apesar de maior lesão ter sido do lado esquerdo, e a resposta à ameaça do lado direito está presente. E era de esperar que a resposta à ameaça ela é cruzada, Então a lesão era para esperar que ela estivesse maior do lado direito. Quando a gente foi fazer a cirurgia, é uma pena que eu não fotografei. Aqui realmente houve uma fratura, exposição de tecido encefálico, até uma certa destruição em tecido encefálico. Então aqui foi depois de um dia do procedimento cirúrgico, o animal, apesar da crueldade e da lesão que ele teve, ele está relativamente bem. Só tem diminuição da resposta à ameaça. Então aí, a região de lesão, aqui a gente vai fazer a reação à ameaça, que é ausente do lado esquerdo. E do lado direito ele responde bem. Mas ele está consciente, o estado geral dele está bom, só basicamente ausência de resposta à ameaça no olho esquerdo. Porque aqui, na região frontal direita, ele realmente tinha uma lesão bastante grande. Bom, então, quando a gente fala de traumatismo crânioencefálico, a gente tem que falar da doutrina de Morrow-Kelly. Quem foi Morrow e quem foi Kelly? Foram dois médicos que perceberam essa doutrina e ela passou a ser consagrada. Toda vez que você pensa em tratamento de trauma crânioencefálico, você tem que falar da doutrina de Morrow-Kelly. Qual é a doutrina de Morrow-Kelly? É o crânio, Dentro do crânio você tem o parênquima encefálico, sangue e líquor. Então esses componentes eles estão em equilíbrios. Por quê? Porque o crânio ele não tem elasticidade. Se a gente machuca, por exemplo, a perna, vai inchar o quanto for necessário inchar para acomodar os tecidos ali. Agora, se você tiver um trauma na região encefálica,
O crânio ele não permite essa expansibilidade. Então a gente tem uma regulação da pressão aqui. E essa pressão, ela tem o parênquima, que é 70%, sangue 15% e líquor 15%. O primeiro elemento que sai daqui, se a pressão começar a aumentar lá dentro, é o líquor. Então diminui a quantidade de líquor para tentar acomodar as estruturas ali dentro. Se não for suficiente, o sangue que você tem a parte venosa e a parte arterial, a parte venosa, que é a menos importante e que tem menos pressão, ela também esvazia um pouco para acomodar o parênquima e mais essas estruturas que estão lá dentro, porque o crânio não aceita a expansibilidade. Então, esse é o princípio da compensação volumétrica. Entretanto, se a pressão começar a subir além desse limite, aí a gente vai correr os riscos das hérnias cerebrais. O que são hérnias cerebrais? São segmentos do encéfalo que vão acabar passando por regiões onde você tem alguma estrutura mais rígida. A tenda do cerebelo, por exemplo, ou a foice do cérebro, dividindo o hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então a gente pode ter uma hérnia cingulada, que o giro cíngulos ele passa por debaixo da foice, ele atravessa o hemisfério. E isso já vai causar lesão isquêmica nessa região, então vai piorar ainda mais o quadro e também vai fazer compressão de vasos. Então a gente tem que tentar equilibrar essa pressão intracraniana para não deixar ocorrer essas hérnias, porque quando elas ocorrem, praticamente a gente já perdeu o animal, ele vai morrer. Então aqui, ó, a hérnia cingulada passa por debaixo da foice do cérebro, a hérnia uncal passa por debaixo da tenda do cerebelo, e aqui existe compressão do núcleo ou até mesmo do nervo, do terceiro nervo, que é o oculomotor, e ele tem uma parte parasimpática. Então a gente observa muito quando está ocorrendo essa hérnia que você tem midríase unilateral. Então isso é um indicativo muito forte que esse animal está fazendo herniações. E aí você tem que entrar com medidas urgentes para tentar resolver isso. Aí você pode fazer manitol, você pode fazer uma cirurgia para tentar remover um coágulo, alguma coisa nesse sentido, que é um caso muito grave. E a hérnia tonsilar, uma parte do cerebelo sai pelo forame magnum. Então aqui, ó, explicando melhor a doutrina de Morrow-Kelly, né? Então aqui nós estamos no estado normal, que a pressão intracraniana está normal. Então aqui a gente tem o cérebro, o líquor, a artéria e veia. Se porventura aparece uma massa, uma hemorragia, alguma coisa que ocupa espaço lá dentro, tem que sair alguém lá de dentro, porque não tem como inchar o cérebro, não tem como aumentar o volume, a capacidade de receber volume lá dentro. Então, o que faz? Acaba escoando mais o líquido céfalo-raquidiano e continua compensado. Não existe aumento da pressão intracraniana. Isso até certo limite. Porque quando começa a aumentar mais, aí começa a sair o volume sanguíneo venoso para tentar fazer essa compensação também. E quando ultrapassa a capacidade compensatória dessa região toda, a gente tem a descompensação. Então a gente tem a elevação da pressão intracraniana. Então aqui a massa, a hemorragia, o edema está tão grande que já foi praticamente todo o líquor embora, grande parte do volume venoso que pode ser indo embora, e mesmo assim existe a descompensação, existe aumento da pressão intracraniana, que vai favorecer a ocorrência daquelas hérnias que nós mencionamos anteriormente. Então aqui, para a gente entender um pouquinho como é que ocorrem essas hérnias, esse aqui é um esquema humano, tá? Mas eu achei que vai servir para a gente também. Então aqui, dividindo o hemisfério direito e esquerdo, a gente tem a foice do cérebro, e aqui a parte de baixo da foice do cérebro, é por aqui que ocorrem as herniações, e aqui a gente tem a tenda do cerebelo. Então aqui é a região supratentorial, aqui é a região infratentorial, e aqui tem a incisura tentoriana, onde passa o tronco encefálico. O tronco encefálico passa por aqui. Então aqui, a linha média do cérebro, aqui nós temos a tenda do cerebelo dividindo aqui, e aqui fica bem visível isso, Então esse segmentinho aqui que vai herniar para cá, a hérnia cingulada. E aqui o uncus vai atravessar daqui da tenda do cerebelo, vai entrar aqui para baixo, comprimindo o tronco encefálico e consequentemente também o núcleo do nervo, no terceiro nervo craniano, que é o oculomotor, junto com a parte
parasimpática que vai para o olho, né? Então a gente consegue ver a midríase no lateral. Então aqui, ó, o uncus, né? Que ele é uma parte do hemisfério cerebral que ele vai herniar por baixo da tenda do cerebelo e comprimir o tronco encefálico. Então aqui, ó, a demonstração da hérnia, aqui a hérnia tonsilar que vai sair pelo forame magno, parte do cerebelo. Bom, então a gente pode ver esse grande hematoma aqui empurrando todo o hemisfério esquerdo sobre o hemisfério direito. Aqui na linha média, dividindo os hemisférios, nós temos a foice do cérebro e por baixo dessa foice do cérebro, os giros do cíngulo esquerdo acaba sendo empurrado por baixo da foice para o lado direito. Isso causa compressão, isquemia, compressão de vasos. É uma situação extremamente grave que a gente tem que atuar rapidamente, senão esse animal vai vir a óbito. Bom, quando a gente vai falar de traumatismo craniano, a gente tem que falar de barreira hematoencefálica, porque a barreira hematoencefálica é uma estrutura totalmente diferente do organismo e está relacionada ao cérebro e os compartimentos volumétricos de líquidos dentro do encéfalo. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um vaso, né? Uma artéria apial, aqui uma arteríola pré-capilar e aqui a maioria das situações em que existe modificação de pH, de quantidade de CO2 vai atuar para abrir os poros ou não da barreira hematoencefálica. E a barreira hematoencefálica, ela começa aqui a nível capilar. Na hora que acaba a musculatura lisa, então começa a barreira hematoencefálica. Então nós temos uma parede de endotélio firmemente aderida, que deixa passar muito pouca coisa de um lado para o outro, somente alguns gases, substâncias lipossolúveis, glicose, aminoácidos. A barreira hematoencefálica é importante para proteger o cérebro de substâncias, basicamente é isso. Então aqui nessa microvascularização a nível capilar, nós temos o endotélio, nós temos a membrana basal ajudando a deixar essa região mais firmemente aderida, o periócito, que são células que fazem uma terceira camada de proteção dessa barreira hematoencefálica, juntamente com os pés dos astrócitos, que são células de sustentação, nutrição, que ajudam no metabolismo celular dos neurônios. Então essa região aqui de capilar a gente vai ver numa outra visão, fazer um corte transversal aqui e ver numa visão frontal. Então aqui, ó, aqui nós temos o lúmen do vaso, né? As células endoteliais firmemente aderidas, que dificultam muito a saída de substâncias daqui por dentro, a membrana basal, contribuindo para deixar essa barreira hematoencefálica mais resistente a mudanças de volume, e aqui o pericito e os pés dos astrócitos, formando uma terceira camada de proteção, de vedação desses capilares. E nessa região, próxima à barreira hematoencefálica, a gente tem as arteríolas pré-capilares. Essas arteríolas são importantes, que ela tem relação direta com a autorregulação. Por exemplo, se a pressão arterial da pessoa está muito alta, ele contrai esses capilares para que não deixe que chegue uma pressão muito alta lá, para que não entre muito sangue na região encefálica, porque isso iria causar um edema cerebral. Então ele restringe a entrada de sangue, ao passo que as zonas, as regiões do cérebro que estão sendo mais ativadas, que estão produzindo mais CO2 e consequentemente que precisam de mais energia, ela aumenta a concentração de CO2. Quando há aumento dessa concentração de CO2, porque elas estão funcionando, elas estão ativas, essa região de arteríola pré-capilar, ela dilata para aumentar o aporte sanguíneo que está tendo uma demanda, existe uma necessidade de sangue para a região. Assim também, como quando existe abaixo do pH, da mesma forma essa região dilata, essas arteríolas dilatam para que chegue mais sangue essa região do cérebro. O aumento de temperatura, a febre também dilata essa região, a dor também, e as crises epiléticas também promovem a dilatação dessa arteríola pré-capilar, aumentando o influxo de sangue para o cérebro. Bom, falando agora da abordagem do trauma crânioencefálico. Então a gente vai abordar esses tópicos aqui: anamnésia, estabilização do paciente, fisiologia celular
fisiopatogenia do trauma crânioencefálico, exame neurológico utilizando a escala de Glasgow, exames complementares, prognóstico e tratamento. Em relação à anamnésia, qual foi a causa do trauma? Ele foi atropelado, ele caiu de um lugar alto, foi vítima de maus tratos. Depois que ocorreu o incidente, ele apresentou crises epiléticas, isso aumenta o metabolismo, o consumo de oxigênio. Ele apresentou vômito ou tosse, esses elementos aumentam a pressão intracraniana, então tudo isso deve ser pesquisado. E quando a gente fala em estabilização do paciente, a gente tem que pensar sempre no ABC do trauma geral. Então a gente tem que ver se o ar consegue chegar aos pulmões, se dos pulmões passa para a circulação e da circulação chega ao cérebro, é basicamente isso. Se possível, a gente deve fazer imobilização de pescoço e cabeça. Se possível, às vezes o animal fica mais estressado e não vale a pena. O ar de airway, as vias aéreas, você tem que verificar. Porque a gente pega com muita frequência o animal que foi atropelado, num acidente automobilístico, por exemplo. Então o carro às vezes passa por cima da cabeça do gato, isso é muito comum. Aí quebra a mandíbula, maxila, então o animal vem cheio de coágulo para você. Você tem que desobstruir as vias aéreas superiores, porque se você não desobstruir, não vai chegar o ar até o pulmão, não vai correr a hematose. Então a gente precisa verificar isso. Como é que está a via aérea superior? Não, ela está desobstruída, tranquilo. Não, ela não está desobstruída, a gente precisa fazer alguma coisa. E é bom sempre fornecer um suporte de oxigênio, caso exista a necessidade. E monitorar a respiração, a qualidade respiratória é muito ruim. Traqueostomia, a gente faz muito pouco a traqueostomia, em humanos ela é utilizada direto. De uns 3, 4 anos para cá eu tenho usado muita traqueostomia e aumentou muito a sobrevida dos pacientes. Eu acho extremamente importante a realização de traqueostomia. O animal apresentou uma dificuldade inspiratória, eu já penso logo em traqueostomia. E a letra B? Breath, é respiração, Então a gente tem que avaliar o parênquima pulmonar, basicamente, através do raio-x. No animal politraumatizado, por diversas vezes, você tem acometimento do tórax, Então se você tiver um pneumotórax, arde no tórax, você tem que drenar e às vezes cirurgia. Então você já sabe que o ar entra bem pelas vias aéreas superiores, mas nas vias aéreas inferiores, como é que tá? Tem alguma lesão? Não tem alguma lesão? Tem efusão torácica, acúmulo de líquido dentro do tórax, você tem que drenar. Também a gente pode aqui fazer o suporte de oxigênio também que ajuda. E aqui a gente pode verificar a saturação de oxigênio no sangue. A gente pode fazer uma oximetria, pode botar um oxímetro na língua do animal, um oxímetro na orelha do animal, um oxímetro na vulva do animal. A gente tem uma noção da saturação do animal, ou até mesmo uma gasometria. Se você tiver esse exame à sua disponibilidade, melhor ainda. Se você não tiver, a oximetria já ajuda bastante. Bom, então você já sabe que o ar entra bem pelas vias aéreas superiores, ele ganha a circulação bem, e agora esse sangue oxigenado, ele precisa chegar ao cérebro, para que o cérebro não passe por momentos de hipóxia. Então ele precisa chegar ao cérebro. Então a circulação tem que estar funcionando bem, então a pressão arterial tem que ser mantida. Então a gente tem que verificar e evitar a hipotensão. Então a gente deve medir a pressão arterial, porque a pressão arterial tem relação direta com a PIC, com a pressão intracraniana. E o que a gente quer em última análise é que o oxigênio chegue ao cérebro. É isso que a gente quer. Com esse ABC do trauma, a gente quer que isso esteja acontecendo. Porque se você tem um traumatismo craniano, a gente já sabe que ali o cérebro está passando por um momento de dificuldade de estabelecer uma harmonia novamente em relação à pressão intracraniana, em relação ao suprimento sanguíneo, a drenagem venosa. Então isso tudo a gente tem que tentar melhorar o conjunto todo para que não agrave ainda mais o problema do traumatismo craniano. E evitar dor e febre, que aumenta o metabolismo cerebral. Bom, então a gente precisa falar também da fisiologia celular e da fisiopatogenia do trauma crânioencefálico. Falando do metabolismo celular, a gente tem que falar de bomba de sódio e potássio. Por que a gente precisa falar de bomba de sódio e potássio? Porque aqui a gente vai entender melhor os tipos de edema. Tem relação direta com a bomba de sódio e potássio. Bom, com o ABC do trauma bem feito, a gente garante que o sangue rico em oxigênio e glicose vão chegar até os neurônios. E aqui nos neurônios, eles vão atuar em cima da mitocôndria, esse oxigênio e a glicose. Vão entrar na mitocôndria, vão fazer uma respiração aeróbica e vão produzir ATP.
E esse ATP é extremamente importante para o neurônio. O neurônio, a respiração dele é basicamente a respiração aeróbica, ao contrário dos astrócitos. Normalmente os astrócitos, talvez para disponibilizar mais nutrientes para os neurônios, os astrócitos eles fazem metabolização anaeróbica, produzem pouquinho ATP e também ácido lático. Agora, os neurônios eles produzem bastante ATP, 38 ATPs e CO2 e água e tudo bem, mas ele é importantíssimo para os neurônios. Por que é importantíssimo para os neurônios, como para as células, mas mais ainda para os neurônios? Porque eles precisam que a bomba de sódio e potássio esteja funcionando ininterruptamente, que ela joga o sódio para fora e joga o potássio para dentro, mantendo o gradiente, mantendo a polaridade da célula, mantendo ela em condições de homeostase e de condições para causar despolarização. Em relação da fisiologia da pressão intracraniana e hipertensão, a pressão arterial média, né? O que é a pressão arterial média? Ela é um terço da pressão de perfusão sistêmica. E o que é um terço da pressão de perfusão sistêmica? É a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica, mais a pressão arterial diastólica. Assim a gente acha a pressão arterial média. E essa pressão arterial média ela é importante. Por quê? Porque a PIC, a pressão intracraniana, é de 5 a 15 milímetros de mercúrio. E a pressão de perfusão cerebral, ela tem relação direta com essas pressões. Como assim? A pressão de perfusão cerebral é 75 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque a gente diminui da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então a gente vai achar aqui a pressão de perfusão cerebral. E aí o indivíduo fica acordado, fica bem, e o cérebro está funcionando a todo vapor. Agora, quando a gente tem um quadro de isquemia, aumenta a via anaeróbica, então produz muito mais ácido lático. E esse aumento de pH, fisiologicamente, faz vasodilatação das arteríolas pré-capilares. Isso é ótimo, porque aumenta o influxo de sangue. Só que aqui quando a gente tem um problema no cérebro, na isquemia, e não numa situação fisiológica, também vai abrir esses vasos pré-capilares. Só que com isso, a gente vai fazer essa dilatação das artérias pré-capilares e vai fazer com que o sangue chegue com muita pressão. Só que isso tem aquela doutrina de Moron-Kelly, né? Então, a gente vai começar a ter problemas de aumento da pressão intracraniana. Então, se a pressão intracraniana, se a PIC aumenta acima de 20 milímetros de mercúrio, a gente tem diminuição da perfusão cerebral. E a perfusão cerebral abaixo de 65 milímetros de mercúrio, a gente tem rebaixamento do nível de consciência, coma, AVC isquêmico, falta mais sangue ainda, falta mais sangue oxigenado para a região, e aí a bomba de sódio e potássio começa a parar nas células, nos neurônios, e aí a coisa complica ainda mais. E a gente vai começar a desenvolver os edemas cerebrais. O que é edema cerebral? Nada mais é do que o acúmulo de líquido. Então a gente vai falar de vários tipos de edema. Edema citotóxico, que é o edema intracelular, o edema vasogênico, que é o extracelular, o edema intersticial, que está relacionado à drenagem licórica, e o edema iônico, que é o tardio e tem relação com o edema citotóxico. Então, e o edema citotóxico, como é que é? É basicamente o edema celular, ou edema isquêmico também. A gente tem parada da bomba de sódio e potássio, o potássio sai de dentro da célula e entra sódio, para tentar fazer um equilíbrio iônico, porque existe esse desequilíbrio mantido, para manter a polaridade da célula, né? E com isso, quando você tem esse influxo exagerado de sódio, ele leva o cálcio junto. E esse cálcio, no final das contas, é que vai causar a lesão celular. E entra também, junto com o sódio, entra cloro, água, e a gente vai ter um inchaço celular. Por isso que se chama edema citotóxico. As células, os neurônios, eles vão ficar aumentados de tamanho. Assim também como os astrócitos também vão aumentar de tamanho. E esse tipo de edema, ele não responde ao corticóide nem ao manitol. E ele é mais visto na substância cinzenta. Como é que a gente vê? Na tomografia, a gente vê como uma área hipodensa. Então aqui, ó, o edema citotóxico, ó.
Essa região toda aqui, ó. Então, essa região toda aqui é de edema citotóxico. E as células ficam, os neurônios, os astrócitos, eles incham, porque como a bomba de sódio e potássio parou de funcionar, o que acaba acontecendo, entra muito sódio para dentro da célula e leva água junto, e leva cálcio. É o que causa a morte celular e esse inchaço celular. E já no edema vasogênico, existe aquela barreira hematoencefálica que a gente falou, que ela é seladinha, a gente perde essa impermeabilidade que existe. E aí há o extravasamento de líquido para o meio extracelular. Então a gente tem uma perda da integridade dessa barreira hematoencefálica e passa o plasma que estava dentro do vaso para o tecido cerebral. E acumula líquido no interstício, a substância branca. E de modo geral você tem um efeito de massa, que as neoplasias também têm esse efeito de massa, de ocupar espaço e empurrar os tecidos. Esse edema responde bem ao corticoide. Ele melhora a aderência das células endoteliais. Mas o edema vasogênico ele não é visto, deixa bem claro isso, no trauma crânioencefálico. O que a gente vê, na verdade, eles tentam separar, né? Bem separadinho, né? Mas não é bem assim. Na verdade, eles ocorrem meio que simultaneamente. Mas só que o edema relacionado ao trauma crânioencefálico é o edema citotóxico, tá? Esse edema vasogênico, ele existe também, mas não é tão pronunciado. Então a gente não vai utilizar aqui no trauma crânioencefálico o corticoide, ele é contraindicado. Então aqui uma massa, né, promovendo edema vasogênico, então essa região aqui toda escurecida, hipodensa, e você vê bem as digitações, é que está cheio de líquido aqui. Ele faz o efeito que a gente chama de efeito de massa. Por quê? Porque está desviando aqui a linha média, está causando uma compressão. E é na substância branca o edema vasogênico. Então aqui a gente perde essa capacidade da barreira hematoencefálica de segurar o líquido dentro dos vasos. E uma terceira categoria de edema que não tem a ver com trauma crânioencefálico, mas como eu resolvi falar de edemas, eu resolvi falar de todos os edemas que existem, ele está relacionado à transsudação ependimária. O que é isso? Na verdade, passa o líquor de dentro dos ventrículos para a região de substância branca. E como é que tem que se melhorar isso? Não é dando corticóide, não é dando manetol, você tem que restabelecer, porque é um distúrbio de drenagem licórica, você tem que restabelecer essa drenagem licórica correta. Então você vê uma área hipodensa contígua aos ventrículos no tecido cerebral. Então aqui, ó, os ventrículos e essa área mais hipodensa aqui, mais escurecida aqui, ó, próximo dos ventrículos, é um tipo de edema intersticial, que não tem a ver com traumatismo crânioencefálico, deixando bem claro isso. E o edema iônico? E o edema iônico já tem a ver com trauma crânioencefálico, sim, só que ele é um edema que vem tardiamente, há grandes áreas lesionadas inicialmente pelo trauma crânioencefálico. Então há grandes aulas isquêmicas de tecido cerebral, faz primeiro o edema citotóxico, que tem pouco efeito de massa, e após 5 a 7 dias faz um grande edema com efeito de massa. Mas também as substâncias não chegam bem nesse edema iônico. Por quê? Porque essa área já está morta, vira uma papa de restos celulares. Então não tem como o corticoide chegar ali para atuar e também não tem como o manitol chegar ali para atuar. Inclusive essa área ela tem uma osmolaridade muito alta. Só para vocês terem uma ideia, o manitol tem osmolaridade de 380 miliosmolar. Já essa área iônica, essa área central, esse edema iônico, ele tem uma osmolaridade de 390. É maior ainda do que o manitol. Então não tem como o manitol ajudar em alguma coisa aí, agir aí. O medicamento não chega na região. Então o edema iônico é um edema tardio ao edema citotóxico. Então aqui a gente teve o edema citotóxico. E aqui o mesmo exame, mais para frente após a evolução. Aqui você já tem efeito de massa, olha como é que está empurrando
os ventrículos para o lado esquerdo, ocupando bastante espaço aqui, ó. Diferentemente dessa tomada primária. Então aqui é o edema iônico. Ele é tardio e é tardio em relação ao edema citotóxico. Bom, então aqui um resumo dos edemas, né? Então a gente tem o edema vasogênico, que é uma quebra da barreira hematoencefálica, o edema citotóxico, que é a injúria celular ou das células da glia, o edema osmolar ou edema iônico, e o edema intersticial, que tem relação direta com a drenagem do líquor. Quando a gente tem um trauma, né, tem uma contusão, a área central ela morre por efeito direto do trauma. Então já existe a liberação de potássio extracelular. Agora na área de penumbra, não há morte celular direta, não há apoptose, entretanto a bomba de sódio e potássio para de funcionar. Quando essa bomba de sódio e potássio para de funcionar, há influxo de sódio que leva a água junto e que leva o cálcio, que vai acabar ocasionando a morte dos neurônios. E na área de parapenumbra, que não comprometeu o fornecimento de oxigênio e glicose, há um aumento do CO2 para tentar limpar aquela área com uma dilatação das artérias pré-capilares. Então, a área lesionada libera muito potássio. Quem remove esse potássio são os astrócitos e eles absorvem esse potássio, eles fagocitam esse potássio e levam água para dentro dele juntamente. Como a gente viu, o astrócito é basicamente metabolismo anaeróbico. E isso faz com que aumente muito o meio ácido ali no local e também a quantidade de glutamato. Com isso, os astrócitos eles tendem a edemaciar porque está entrando água junto, e como os pés dos astrócitos estão localizados nos capilares, eles acabam fazendo um estrangulamento desses capilares, dificultando ainda mais o suprimento de oxigênio para os neurônios. Então aqui, ó, a gente tem a deformidade da membrana, né, com saída dos elementos do potássio para o meio extracelular. E aí os astrócitos fagocitam esse potássio e entra água junto. Então esses pés aqui dos astrócitos, que estão ligados diretamente ao capilar, eles acabam estrangulando os vasos que nutrem a região, causando maior isquemia ainda. Então essa isquemia neural, muitas vezes, ela está presente mesmo a gente controlando a PIC, devido ao edema astrocitário, uma cascata de eventos. E aí o sódio e a água nos capilares entram dentro do neurônio, causando o edema citotóxico, através dos pés dos astrócitos. Isso tudo porque existe ativação de metaloproteases, ativação de aquaporina 4, presente nos pés dos astrócitos. 90% da aquaporina 4 estão nos pés dos astrócitos, e essas regiões eles são conhecidos atualmente como canais linfáticos. Acreditava-se que não existe sistema linfático no sistema nervoso central, mas hoje já está comprovado que existem esses canais linfáticos feitos através dos astrócitos para passagem de água. E esses canais linfáticos, com a atuação dessa aquaporina 4, ela pode manter a hemostasia ali, sem problema nenhum, ela que influencia a ocorrência do edema citotóxico e também está ligada ao edema vasogênico. Tudo depende do sentido que esses pés dos astrócitos estão direcionando a água, que vai depender do meio ambiente, como é que está a acidose, a quantidade de CO2 presente, a lesão tecidual, a quantidade de potássio extracelular, tudo isso vai influenciar nessa aquaporina 4. E por isso, por ativação dessa aquaporina 4 da metaloproteases, os traumas repetitivos, principalmente no esporte, eles são muito perigosos, porque esses mediadores químicos, quando já estão ativados, agora pequenos traumas já vão ocasionar grandes edemas, porque já existe essa ativação. Então aí é uma região muito importante para que a gente desenvolva um fármaco que atue aí, para a gente tentar controlar mais esses edemas. Atualmente ainda não tem, não existe. Então aqui é justamente o que a gente falou, os canais linfáticos. Então aqui a gente tem uma arteríola
Aqui os pés dos astrócitos, que tem uma quantidade muito grande de aquaporina 4. Aqui o neurônio, aqui o astrócito, aqui a região de licocéfalo roquidiano, aqui uma vênula. Então, o líquido sai dos capilares arteriais, pega o pé dos astrócitos, que tem muita aquaporina 4, dependendo como está a região local, esse líquido que está vindo daqui, ele pode ser jogado para dentro do neurônio, fazer um edema citotóxico. Ele pode ser jogado aqui para a região de interstício, fazer um edema vasogênico, ou ele pode simplesmente passar direto. Se a hemostase estiver direita, ele vai sair das artérias e vai até as vênulas, como se fosse uma rede linfática e com funcionamento normal. Então isso tudo vai depender das condições locais para que a água seja direcionada através dos pés dos astrócitos para determinado local. Bom, e para avaliar o quadro, para a gente ter uma noção de prognóstico, existe a escala de Glasgow, usada na medicina, que foi transportada para a veterinária. Então a gente avalia a atividade motora, os nervos cranianos e o estado mental. E é feita uma graduação. 6, o animal está muito bem. 1, ele está muito ruim, dentro desses 3 grupos. Então vamos ver aqui o que mais nos interessa. Então, atividade motora, anda normal, nervos cranianos normais. 6. O animal está em decúbito, ausência de reflexos espinhais e hipotonia muscular. 1. E no meio termo temos várias graduações aqui, que aí, como é uma escala, eu não vou ficar me estendendo muito não, é só pegar, tem vários livros e seguir essa escala. Eu vou falar dos principais aqui somente. Em relação aos nervos cranianos, reflexo pupilar normal, você incide luz e a pupila tem que contrair. Em presença do reflexo ococefálico, é aquele que você vai virando a cabeça e o animal vai corrigindo o olho. Se ele tiver esses reflexos preservados, é 6. A partir dos 3, a gente já tem algumas indicações de lesões importantes no sistema nervoso central, que é pupila pultiforme e ausência de reflexos ococefálicos. Vamos ver aqui isso aqui, ó. Esses 3 últimos a gente vai ver no próximo quadro. Então aqui, avaliação da pupila do reflexo pupilar fotomotor. Então, se as pupilas estão mióticas, isso indica pra gente que os núcleos do nervo oculomotor, que fica no mesencéfalo, eles estão liberados. Por quê? Porque existe uma lesão cortical e o neurônio motor superior, que modula a ação do neurônio motor inferior, que aqui é o núcleo do oculomotor, ele perdeu essa ação. Isso indica uma lesão cortical importante. Da mesma forma, se existe assimetria pupilar, você tem uma pupila em midríase e outra normal ou mais para pultiforme, isso é considerado início de herniação uncal ou herniação tentorial. Então o únculo está passando ali pela tenda do cerebelo e está pressionando o tronco encefálico. E pupilas midriáticas, né? E paradas. Então existe indicativo de uma lesão grave na região de mesencéfalo, que é uma região nobre. Aqui o paciente praticamente está morto, né? É irreversível. Então aqui, ó, a gente tem uma pupila midriática e aqui uma pupila pultiforme. Indicando lesão no núcleo do núcleo motor. Bom, em relação ao estado mental, né, reações ao ambiente, pelo menos ocasionais, 6. Coma. O que é o coma? Não responde nem a estímulo doloroso. Então a gente junta esses 3 parâmetros que vai de 6 a 1, 6 é o melhor, 1 é o pior. Se o paciente tiver entre 18 e 15, o prognóstico é bom. Se ele tiver entre 14 e 9, o prognóstico é reservado. E se ele tiver entre 8 e 3, aí o prognóstico é muito ruim, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esse paciente, fazer medidas mais agressivas na tentativa de recuperar esses casos. Porque
como nós já vimos, sinais de herniações cerebrais, né? A anisocoria é indicativo de hérnia uncal. Posturas anormais, nós temos a descerebração, é uma hérnia tonsilar do cerebelo, sai pelo forame magno, e uma descerebração indica que existem hérnias, provavelmente abaixo da foice. Também bradicardia com hipertensão não é um bom indicativo. É um indicativo que a pressão intracraniana está muito alta e o organismo está tentando aumentar mais ainda a pressão sistêmica para fazer com que o líquido entre dentro do encéfalo que não está conseguindo entrar. E coma e morte. Então esse aqui é um animal numa postura de descerebração. Os membros torácicos rígidos, ele está consciente, e os membros pélvicos relaxados. Isso é indicativo de hérnia tonsilar, de cerebelo, através do forame magno. Esse outro animal, infelizmente não é filmagem, é só uma fotografia. Ele está com rigidez nos 4 membros. É um sinal de descerebração. E esse animal foi atropelado, chegou com otorreia, chegou bastante apático, não responsivo ao ambiente. Em menos de 24 horas veio a óbito. Então aqui a gente tem uma peça de necrópsia que o animal sofreu um traumatismo craniano. A gente consegue ver uma lesão aqui em região de cerebelo, mas quando a gente vira a peça ao contrário, a gente observa aqui uma malácia em tronco encefálico, a vascularização já foi perdida, aqui está normal, e a gente observa aqui uma malácia em tronco encefálico, que é incompatível com a vida. Na medida do possível, a gente deve sempre fazer acompanhamento radiográfico, tomografias e ressonâncias, principalmente tomografias e ressonâncias, porque a gente consegue avaliar um pouco melhor o parênquima cerebral, principalmente na ressonância. Seria o ideal, assim que a gente estabiliza o ABC do trauma, já fazer esses exames complementares para a gente ter um exame seriado e acompanhar e ver se tiver um edema citotóxico muito intenso, que a gente possa intervir antes que ele vire um edema iônico, que vai acarretar muito mais transtornos e características de massa, né? de expansão de massa. Então, qual é o prognóstico? De leve a moderado, o prognóstico é reservada bom, severo é de reservada ruim, né? O óbito, nesses casos graves, ocorre normalmente em menos de 48 horas. Quando existe a recuperação, ela é longa e podem apresentar sequelas. Quais sequelas? Normalmente, alteração de comportamento, déficits visuais e epilepsia pós-traumática. Qual é o tratamento do trauma crânioencefálico? Basicamente, o ABC do trauma, para você manter a volemia, manter a oxigenação e que o oxigênio e a glicose chegue até a bomba de sódio e potássio e mantenha assim a homeostase e evite o edema citotóxico. Então o ideal seria a gente poder monitorar a oxigenação cerebral através de catéteres e também a pressão intracraniana através de catéteres. Na medicina se faz isso, na veterinária ainda ou não se faz ou se faz muito pouco. Que para você ter um monitoramento muito bem feitinho, para aumentar a chance de vida dessa pessoa, a gente tem que ter essa monitorização. Porque a gente precisa da ressonância para indicar que se a gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou não, e também como é que está a pressão intracraniana e como é que está a taxa de oxigenação. Mas de qualquer forma, como tratamento, a gente não deve fazer a hiperventilação, ela é contraindicada, mas você pode fazer um suporte de oxigênio no catéter nasal, você pode botar numa tenda de oxigênio, ou seja, oferecer mais oxigênio, não fazer a hiperventilação. A hiperventilação hoje em dia é contraindicada. Também a gente pode levar ao redor de 30 graus a cabeça do animal em relação ao coração, isso facilita que o sangue escoa do crânio, do encéfalo, né, e drene pelo corpo. E a pressão da jugular é de 5 a 8 milímetros de mercúrio. E a gente tem que ter muito cuidado para não obstruir as jugulares, porque senão a gente vai ajudar a aumentar a pressão intracraniana. Então, se tiver coleira, tira. Se tiver, tomar cuidado para não botar um travesseiro dobrando na hora que você for levantar a cabeça, botar um travesseiro pressionando a jugular. E também isso também tem que tentar evitar, assim, esses animais não estão se alimentando. Então, muitas vezes a gente coloca uma sonda esofágica, e é bom colocar para você poder alimentá-lo, mas você não pode enfaixar essa sonda esofágica, senão você vai comprimir a jugular
e vai aumentar a pressão intracraniana. O tratamento é à base de anti-inflamatórios, não utilizar corticóide. Aqui existe uma contraindicação bem documentada, bem embasada, que não se usa corticóide no trauma crânioencefálico, até piora o quadro, né? Antibiótico, porque existe trauma no organismo inteiro, normalmente são animais politraumatizados, então de modo geral a gente faz. Também a gente pode fazer analgésicos, né? Porque a dor e a vocalização aumenta a pressão intracraniana, e lembrar de tomar cuidado com a dose da metadona e do tramal, porque se a gente pesar um pouco na dose, você vai causar uma depressão respiratória, e isso pode aumentar o CO2. E utilizar drogas que evitem o vômito, porque também quando o animal vomita, ele aumenta a pressão intracraniana, de forma transitória, é verdade, mas aumenta, e se a pressão já está alta e aumenta momentaneamente, você pode predispor a herniações. Bom, e naqueles casos graves, que ele está com um prognóstico ruim, que você já tem sinais de herniações, aqui a gente vai lançar mão de tudo que a gente puder fazer para tentar resgatar esse animal. Então a gente pode fazer o manitol, porque o manitol vai ajudar a fechar esse vaso de uma forma reflexa. Por ele ser hiperosmótico, ele vai passar por ali e vai ativar o vaso, depois ele vai retrair o vaso, e então de forma reflexa existe uma retração. E ele tem que ser feito em bolos para ter esse melhor efeito. Assim como a salina hipertônica tem a mesma função. E pode ser feito diurético na tentativa de ajudar a diminuir esse edema também. Bom, tudo que a gente puder fazer nos casos graves, a gente tem que fazer para melhorar as condições de chances do animal. Então, fazer um coma induzido, né, com medicamentos é bem interessante, que você diminui a atividade cerebral, diminui o consumo de glicose, diminui a formação de ácido lático, e isso pode ajudar também a melhorar as condições do animal. Hoje em dia, na medicina humana também não se realiza mais craniotomias descompressivas, realiza-se craniostomias, mas se realiza as craniostomias, por exemplo, para você tirar um hematoma subdural, para você tirar uma grande área de necrose que causam um edema iônico, isso se realiza, mas simplesmente para descomprimir, ela está caindo em desuso. Então, por exemplo, se você tem um hematoma subdural extenso, fazendo efeito de massa, empurrando o hemisfério, aqui existe a indicação de craniotomia. Abrir aqui uma abertura ampla para você ter uma visão boa, abre a dura mater e remove o coágulo. Senão você corre o risco das herniações. Então, a gente tem que fazer o tratamento do trauma crânioencefálico, acompanhamento, né, de tomografia ou ressonância. E se você vê a presença de grandes áreas lesionadas, essas áreas devem ser removidas precocemente, senão a gente vai sair do edema citotóxico e vai cair no edema iônico, que ele é muito mais grave. Então, existe a recomendação da remoção desse centro hiperosmótico de forma precoce. Então, quando se faz essa cirurgia, o cérebro que não estava pulsante, ele volta a estar pulsante, isso é um bom sinal. E na ressonância, depois da realização dessa drenagem, observa-se que a área fica fria, ou seja, com baixa atividade. Isso é muito interessante, sinal de que o procedimento realmente traz melhoras. E aí, com o desenvolvimento, principalmente da medicina, na veterinária a gente ainda está começando, engateando, né, nesses aspectos. As craniotomias e as durotomias estão agora ficando mais direcionadas e menores. Por quê? Porque hoje em dia, no trauma, se faz a craniotomia basicamente para remover a área hiperosmótica. Então você faz uma incisão relativamente pequena, põe um sugador, tira aquela área hiperosmótica e a área fica calma e o cérebro volta a pulsar. E então você não precisa mais fazer aquelas craniotomias extensas. Bom, aqui alguns resultados de animais com trauma crânioencefálico, né, da nossa rotina. Então esse animal, ele estava dentro do carro e o carro em movimento, ele caiu do carro em movimento e estava bem rápido a pessoa. Ele ficou internado vários dias, ele recuperou em parte, né? Por exemplo, ele tem esse andar compulsivo, ele faz head press, ele faz pressão na cabeça e ele fica sempre girando para a direita. Ele fica andando o dia inteiro, ele anda e depois dorme. Então ele não participa muito do dia a dia da família, né? Você tem que botar comida na frente dele, tem que botar água na frente dele, mas pelo menos não veio a óbito, né?
Não é um animal muito participativo, mas não morreu. Esse aqui é um animal, eu fiz essa filmagem só no segundo dia. Ele estava bem mais deprimido no primeiro dia. No segundo dia ele ainda está bastante deprimido, mas já apresenta alguma movimentação. E a gente foi acompanhando. Esse aí, ele caiu de uma altura de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. Foi um trauma bem menor também, mas é um animal bem menor também. E aqui depois de uma semana, ele em casa já. Brincando com a sua mãe. Bom, então eu queria falar para vocês, façam sempre o seu melhor, dentro das condições que vocês têm atualmente, para que quando vocês tenham condições melhores, vocês possam fazer melhor ainda. Bom, pessoal, era isso que eu tinha em relação ao traumatismo craniano, aos edemas cerebrais. É uma aula tanto quanto extensa, mas ela é riquíssima de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Quem não curtiu, curta o canal, compartilhe e ative o sininho. Obrigado e até a próxima.